Abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, sábado, terceira semana da Quaresma. E somos convidados neste momento a reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida, pedindo também a sua misericórdia, pedindo que Ele nos purifique com o seu amor, com a sua ternura, com o seu toque, com o seu abraço. Queremos também, neste dia de hoje, neste momento orante, neste momento em que nós estamos em plena comunhão com o nosso Criador, para trazermos presentes as nossas intenções. Queremos rezar pela Maria Rita Júlia dos Santos, o Miguel Barros Barbosa e sua mãe Poliana, pelo Hércules Barro Leite, pelo Davi Lucas e sua mãe Luzia Silva de Jesus. Queremos também rezar pela Tereza Bezerra e também o seu filho, o Ricelli, pedindo pela saúde deles. Queremos também rezar pelo Alex Mota Gil, pela Leliane, João Batista, Keila Jubiele, Natanael, Neide Solange Franco, a Milena Coelho, a Maroli, Antônio José Leite, João Paulo Costa, Joana Dark, a Lucivânia Martins, também pela Meire, pela saúde da Meire Correia Lacerda e da Janicléia Freitas, João Jesus Silva, Olisa Pereira Montalvão, Simone Raquel Dias, Norma Castro Nogueira, Andréa Gláucia, Luzinete da Silva, Giovanni Bezerra e sua mãe Maria José, Vera Lúcia Mororó, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Will e Larissa Gil, Oresina Maria Oliveira Gomes, Solange Oliveira Gomes, Sebastião Brito Santana, Jane Barbosa e sua família e a Lucinha, rezando mais uma vez pela saúde da Lucinha Luz. Queremos também nos unir a todas as vítimas da pandemia, todas as vítimas da guerra, das enchentes. Queremos também trazer presente todas as pessoas que nesse dia de hoje se encontram sem esperança, sem vontade de viver e rezar pelos nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos hoje rezar, meditar o Evangelho da liturgia deste sábado, terceiro sábado da Quaresma, que está em Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Ouvi, irmãos e irmãs, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Para alguns que confiavam na sua própria justiça, e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e outro era cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem de piedade de mim, que sou pecador.
Eu declaro a vocês: esse último voltou para casa justificado, e o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como nós já sabemos, Jesus era uma pessoa de muita oração, de muita comunhão com o Pai. E aqui ele vai contar, né, a história ali de dois homens. Primeiro ele vai falar da questão da justiça, né? Da justiça. E aí depois ele vai contar a história de duas pessoas, dois homens, que subiram ao templo para rezar. E é interessante que um era fariseu. Só para lembrar que os fariseus, eles eram grandes conhecedores da lei de Deus, eram pessoas consideradas puras, né? Donos da salvação, próximos de Deus, assim eles se consideravam, né? Por isso, eles desprezavam muitas outras pessoas, né? Consideradas impuras. E aí, os dois sobem para rezar, um fariseu e um publicano, ou seja, um cobrador de imposto. E o cobrador de imposto era considerado um pecador público. O que significa um pecador público? Todo mundo sabia que aquela criatura, ou que aquelas criaturas, por causa da função que eles exerciam, por causa da função deles, eles eram conhecidos por toda a sociedade da época como pessoas, como pecador, né, público, porque todo mundo sabia. Os dois sobem ao templo para rezar. E aí a gente pode observar a oração daquele que se considera próximo de Deus, daquele que se considera já pertencente ao reinado de Deus, né? Ele, olha como é que é a oração dele. Ó Deus, eu te agradeço. Até aí, tudo bem. Eu te agradeço. Muito bonita a oração. Agora começa a estragar. Porque não sou como os outros homens que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de imposto. Aí ele estraga totalmente a oração. Por quê? Porque ele se exalta, ele se sente o máximo, né? Ele se sente o máximo e despreza os outros, né? Julga os outros, julga. Ou seja, ele se considera praticamente um Deus, né? Se considera acima de Deus, capaz de julgar os outros pelas aparências, ou pela função, né? Ou pela função, o serviço que o outro exerce, né? Que o outro exercia. Aí é interessante que às vezes, olhando também para nós, e aí é interessante a gente se perguntar como é que é a minha oração, o meu jeito de rezar, né? E assim nós vamos ver também como é que é a oração daquele que era já considerado um pecador público, né? Como é que é a oração dele? Ainda lembrando que o fariseu, ele cumpre, né, tudo aquilo que a lei manda, né? Olha o que ele vai dizer: eu faço jejum 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. Portanto, ele já se considerava, né, já no reino de Deus, já pertencente, né, a Deus. Por quê? Porque ele cumpria com todas as funções. Mas essas funções externas, né? Externa, ele cumpria com tudo isso. Ele dava o dízimo, né? Ele fazia jejum, fazia tudo isso, bem legalzinho mesmo, né? Só que isso não, né? Para Deus isso não é o mais importante. O mais importante é o coração, né? O mais importante é como é que eu trato o meu irmão, a minha irmã, o meu próximo, né? Como é que eu trato o meu próximo?
Enquanto isso, o cobrador de imposto, lembrando que os dois estão no templo, subiram para rezar. Enquanto isso, o cobrador de imposto ficou à distância e nem se atrevia a levantar os seus olhos para o céu. Mas ele batia no peito e dizia: Meu Deus, tem de piedade de mim, que sou pecador. Ou seja, ele reconhece a sua pequenez. Ele reconhece a sua pequenez e por isso ele recorre à grande misericórdia de Deus. Ele não justifica como o outro, ele se reconhece pequeno diante de Deus. E aí, Jesus vai continuar: Eu declaro a vocês, este último voltou para casa justificado, ou seja, o cobrador de imposto, o pecador, voltou para casa justificado, enquanto o outro, o fariseu, não. É interessante que aqui tem muito para a gente rezar. Quantas vezes também nós, né, que participamos, que estamos sempre ali, às vezes a gente também olha para aquela outra, para aquela pessoa que não participa, para aquela pessoa que está distante da igreja, e às vezes a gente tem a mesma atitude e até a mesma fala, né? Fulano de tal está distante de Deus. Fulano de tal, não participa da igreja. E aí a gente se considera, né, santo, santa, perfeito, perfeita, e o outro é o pecador, né? O outro não merece a salvação. Às vezes até na nossa fala a gente termina, às vezes até sem querer, ou lá que está lá no nosso, né, lá no nosso íntimo, no nosso inconsciente, às vezes a gente termina também tendo esse tipo de fala, né? Fulano de tal não é da igreja. Fulano de tal, é como se fosse assim, olha, aquela pessoa não merece os cuidados de Deus, não merece a misericórdia de Deus. E aí Jesus vem dizer justamente o contrário. Se a pessoa ela pode estar distante da igreja, mas ela pode estar muito próxima de Deus, porque isso depende do coração de cada um. Não depende só das nossas atitudes, do nosso externo, né? Não depende só, né, da minha roupa, né, da minha roupa, das minhas vestes e assim por diante, né? Mas depende muito do meu coração. Como é que está o meu coração? Como é que eu trato as outras pessoas? Como é que eu me relaciono com o meu Deus? Né? Esse meu Deus que está todos os dias comigo no meu cotidiano, que participa da minha vida, né? E quantas pessoas a gente conhece por ali que realmente não participam, não demonstram essa fé, né? Indo para a igreja, para as igrejas, tanto evangélica como católica, ou mesmo participando das pastorais, mas que são pessoas que têm um coração muito bom, são caridosas, né? Que se sensibiliza com a pobreza do outro, com a causa do outro, né? Com a vida do outro, cuida, né, do outro. E aí Jesus vai terminar dizendo assim, ó, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Quem se humilhou aqui foi o publicano, foi o pecador. E quem se elevou aqui, né, foi justamente o fariseu, altamente egoísta e também aquele que se exalta, né, que se autovaloriza, né, que diz que né, que ele é o tal, é o mais importante, né? É aquele que está mais próximo de Deus, né? Quem somos nós para julgar, né? Ou para dizer fulano está próximo ou fulano não está próximo, né? Só quem sabe é Deus, porque só Deus pode penetrar o coração humano. Só Deus e mais ninguém pode penetrar o coração humano. Por isso a gente precisa olhar bem como é que é a minha oração. E aí eu deixo essa pergunta, a minha oração, a tua oração, é como a oração do fariseu
Ou é como a oração do publicano, ou seja, do pecador? Como é que é a tua oração? Se a gente, se a gente olhar, imaginar a cena, né, dá até para perceber como é que estava o fariseu, né? Certamente com as mãos assim erguidas para o céu, aquele olhar, né, para o céu, enquanto que o outro, o corpo do outro, a mão no peito e olhando para baixo, porque não tinha nem coragem, nem sequer de erguer a cabeça para olhar para o céu, o que significa dizer para olhar para Deus. Portanto que ele se sentia pequeno diante de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, como é que eu me sinto diante de Deus? Uma pessoa pequena, humilde, necessitada dos cuidados de Deus? Ou uma pessoa arrogante, né? Se sentindo melhor do que as outras pessoas? Que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos ajude, né, a entrar nessa comunhão com esse nosso Deus como pessoa simples e necessitada do amor de Deus, do cuidado de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.